Sejam bem-vindos ao nosso programa de recuperação e aprofundamento de 2022, proposto pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Eu sou a professora Kelly Pesetti, docente da Rede Estadual de São Paulo. Atualmente estou como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 1, onde eu desenvolvo um trabalho voltado à formação de professores e professores coordenadores dos anos iniciais. Hoje a gente vai realizar a nossa formação de ATPC com foco em matemática, prevista para o terceiro ano, professores que atuam no terceiro ano dos anos iniciais. Bom, para iniciar e garantir a inclusão de todos que estão nos assistindo, eu vou fazer a minha audiodescrição para garantir a inclusão de todos. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou utilizando aqui uma blusa vermelha e um lenço rosa, e atrás de mim há uma parede branca. Bom, antes do início da nossa formação, é importante a gente evidenciar, ressaltar o foco do programa de recuperação e aprofundamento, onde o principal objetivo é atender as necessidades dos nossos estudantes, né? No caso, a possibilidade de recuperar e aprender tudo aquilo que é essencial para que eles possam seguir a trajetória escolar do ano seguinte. E um dos pilares da nossa formação, né, faz parte do programa de recuperação e aprofundamento, e é o aprimoramento didático de vocês, professores. E para isso, a gente vai iniciar a nossa formação de hoje. E vamos iniciar pelos nossos objetivos. Eu vou apresentar aqui para vocês os nossos objetivos de hoje, né? Então, inicialmente aí, o foco da nossa formação é retomar aí o documento orientador da sondagem de matemática. Nós pretendemos discutir os pressupostos que envolvem a sondagem de matemática, também recuperar a estrutura do sistema de numeração decimal e o processo de construção e apropriação dos números do nosso sistema, orientar também a aplicação da sondagem, analisar os dados de sondagens de números e também pensar em possibilidades de intervenções, organização de uma sondagem, claro, para a nossa turminha de terceiro ano aí. Bom, atrelada aos nossos objetivos, a gente tem a nossa agenda e a gente vai trazer aí o que a gente vai tratar hoje, né? Então, inicialmente, a gente vai aprofundar o olhar sobre o documento de orientações para a sondagem de matemática. É aquele que foi publicado lá em fevereiro pela Secretaria Estadual de Educação. E a gente pretende aí discutir a importância desse conhecimento para o professor e também para a escola. No nosso segundo momento, a gente vai recuperar as características do sistema de numeração decimal, né? E como ele se dá, qual que é a construção do número pelas crianças. E cabe lembrar também, né, que a construção do número, ela está sendo proposta ali pelo currículo, visando também uma ampliação da grandeza numérica, né? É justamente isso que a gente precisa também trazer como preocupação quando a gente vai fazer um mapeamento, né? Lá no nosso terceiro momento, a gente vai se debruçar sobre a construção de uma sondagem. Ou seja, a gente vai compreender quais são os critérios que você, professor, pode utilizar para ter autonomia para elaborar a sua própria sondagem, né? E alguns de vocês podem estar aí se perguntando, né? Ah, mas a gente já falou de sondagem, né? A gente já realizou a sondagem. Mas será que a gente já sabe tudo a respeito dela? Será que não é importante a gente revisitar, né? Então, a gente vai fazer esse terceiro momento aí
justamente para aprimorar a nossa prática, o nosso conhecimento didático, né? E no quarto momento, a proposta também será de analisar uma sondagem do terceiro aninho. E para que isso? Para que a gente possa elucidar quais as intervenções a gente pode realizar para as crianças avançarem os conhecimentos numéricos delas, né? E no quinto momento, a gente vai tratar do desdobramento da TPC. Como a gente sabe, o Programa de Recuperação e Aprofundamento, ele tem previsto 2 ATPCs por semana, né? Então, uma vocês assistem aqui, ao vivo conosco, ou de modo assíncrono, né? E a outra, vocês, professores, vão fazer esse desdobramento. Então, a gente vai apresentar hoje, né, a possibilidade, né, a partir de uma sugestão elaborada pela nossa equipe, para que vocês coloquem em jogo os conhecimentos discutidos aqui na formação sobre sondagem de números, nesse segundo momento direcionado ao programa de recuperação, né? Então, a sua segunda TPC, certo? Bom, agora a gente vai revisitar ou conhecer um pouco mais do documento de sondagem, isso mesmo, né? Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar sobre a sondagem de matemática e alguns também já vivenciaram outros momentos propostos pela secretaria ou pelas diretorias de ensino ou pela sua unidade escolar, uma proposta de realização de sondagem em matemática. É importante a gente resgatar de onde surgiu essa origem, né, da sondagem. Ela veio lá do programa Ler e Escrever, né, que trazia a preocupação do acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Então, isso partiu lá tanto em língua portuguesa quanto em matemática. E depois a gente teve, né, o projeto EMAI, que apresentou outras indicações para nós sobre a realização da sondagem de matemática, no que tange aí o acompanhamento da aquisição do sistema de numeração decimal. Mas esse documento que vocês estão vendo aí na tela, ele busca sistematizar todos os conhecimentos que a própria rede construiu sobre a construção do número e sobre o sistema de numeração decimal, né? Esse documento, ele nos traz a fundamentação teórica das duas professoras, Délia Lerner e Patrícia Sadowski, né? Que elas realizaram lá em 2009. Né? E com essas pesquisas, elas modificaram a nossa forma de ver e de compreender como se dá a evolução desse conhecimento nas crianças. E para compreender melhor esse material, né, a gente inicia falando da composição dele para a sondagem de matemática, né? Então, vamos ver aí, a partir dos tópicos, quais assuntos são apresentados e são norteadores, né, nesse documento. Então, logo de início, ele traz as primeiras ideias dos estudantes a respeito do sistema de numeração decimal. Então, nesse espaço do documento, há uma recuperação do processo de construção de que as crianças vivenciam para compreender a estrutura do sistema de numeração decimal. No item, a sondagem de números, como vocês podem ver aí na tela, vão ser apresentados para vocês, professores, alguns critérios para construir um ditado de números para a sua turma, né? E o material traz também orientações sobre os procedimentos para a realização da sondagem. Então, o que eu, professor, faço antes da sondagem? O que eu faço durante? E o que eu faço após a aplicação da sondagem? E, além disso, o material ele vai apresentar a análise de alguns protocolos de escritas, né, algumas sondagens, onde vai apresentar alguns níveis, né, diferentes de aprendizagem, o que vai nos permitir identificar de um grupo de características como
como isso pode facilitar a nossa organização e o nosso agrupamento produtivo de estudantes, né, de acordo com os conhecimentos diferentes deles. Então, a partir do nível que a criança adquiriu, a gente vai conseguir elencar ali quais são as crianças que vão poder sentar ali para fazer determinada atividade, como que eu vou planejar esse agrupamento na sala, onde eles tenham saberes diferentes, porém próximos, né? E a gente vai destacar também que esses níveis de conhecimento, né, sobre a escrita de números, depois elas pretendem serem consolidadas, essas hipóteses, né, no sistema mapa-classe, como vocês já conhecem. Ainda não está disponível, é algo relativamente novo na rede, né, mas a ideia é que essa proposta de sondagem, ela tenha uma periodicidade constante aí na sala de aula com vocês, e que a partir desses níveis a gente vai identificando quais são os saberes dos nossos alunos, que a gente possa sistematizar isso lá no sistema mapa-classe quando estiver disponível, né? Então, agora é a nossa primeira aproximação aí com a sondagem de matemática, que eu tenho certeza que já está acontecendo aí nas escolas de vocês. Bom, agora a gente vai retomar um pouquinho, né, sobre as características do sistema de numeração decimal. Então, a gente vai retomar o percurso de construção dos números para que tenha a compreensão do que é esse sistema que rege aí os números, né? Apesar da maioria dos estudantes e da população utilizar diariamente na escola, né, isso é apresentado em forma de um grande desafio. Ensinar essas características não é algo fácil. Lembrando aí que é muito importante que você, professor, esteja registrando tudo isso, né? Por mais que seja uma retomada, faça o registro aí no seu caderno, né? Para que depois você possa retomar também. E a gente vai explicitar agora um pouquinho desses desafios sobre as próprias características do sistema, né? Então, primeiro desafio é que ele é composto por apenas 10 algarismos, então 0, 1, 2, 3, 4, até o 9, né? Onde eles podem ser combinados de formas infinitas, né? Eles podem formar infinitos números, né? Outro desafio é ensinar que ele é posicional. Então, dependendo da posição que o algarismo ocupa dentro do número, ele vai representar um valor diferente. Por exemplo, o número 32 e o número 23, né? O algarismo número 3, no número 23, ele representa 3 unidades. Enquanto no número 32, o número 3, ele representa 30 unidades, né? Outra coisa é que o sistema de numeração decimal, ele possui a base 10, né? Então, o nosso sistema, ele se organiza a partir de agrupamentos de 10 em 10, ou seja, a cada agrupamento muda-se a ordem do número, né? Muda-se ali o número que a gente está trabalhando. O sistema, ele também tem o princípio aditivo, né? E o que é esse teu princípio aditivo? Então, todo número, ele pode ser composto por adição. Então, por exemplo, o número 32, ele é o 30 mais o 2. Ou, né, 32 pode ser composto pelo 10 mais 10 mais 10 mais 2, certo? Além disso, o sistema de numeração decimal, ele também tem um princípio multiplicativo. Então, ele pode ser composto por multiplicações. Por exemplo, o número 60. O número 60, a gente pode dizer que é o mesmo que 2 vezes o 30. Ou 60 é igual a 2 vezes o número 3, né? Vezes 10. E assim por diante. Bom, para que as crianças entendam toda essa estrutura do sistema de numeração decimal, elas percorrem um longo caminho que vai ser a partir das situações que vão levar essas crianças
a reflexão. Então, elas poderão avançar até que compreendam todas as características do sistema de numeração decimal discutidos anteriormente. Então, o primeiro ponto diz respeito à quantidade de algarismos, né? Vocês muito provavelmente já ouviram falar na magnitude dos números, né? As crianças, elas começam a perceber que se um número tem mais algarismos que o outro, né, ele será sempre o maior. Então, por exemplo, o número 23, como está aí na tela, né, e o algarismo 5, o número 5. Então, o 23, ele é composto por dois algarismos, né, o número 2 e o algarismo número 2 e o algarismo 3. Enquanto o 5, ele tem apenas um algarismo. Logo, o 23, para as crianças, é maior que o 5, né? Como realmente é. Então, as crianças, a partir da quantidade de algarismos, elas começam a relacionar a grandeza, né? Percebendo qual é o maior ou qual é o menor. Isso é bastante interessante discutir com as crianças. Outro aspecto que corresponde aí à construção desses processos pelas crianças, né? A posição dos algarismos. Então, por exemplo, as crianças, elas usam critérios de comparação. Então, quando a gente tem dois números com a mesma quantidade de algarismos, as crianças, elas precisam de um critério para comparar esses números. Então, por exemplo, né, quando a gente tem aí os números com algarismos iguais, mas com algarismos invertidos, né? Então, 45 e o 54, como vocês podem ver aí na tela. Ambos têm o mesmo algarismo, mas um começa com o 4 e o outro começa com o 5. Como na sequência numérica, o 4 vem antes do 5. Isso significa que o 4 é menor que o 5. Logo, 45 é maior que 54. É muito interessante a gente fazer isso com as crianças, viu? Perguntem a elas aí, que elas vão ter justificativas assim, assim como a gente está apresentando aqui. Eu já fiz isso, é bem bacana. Outro critério, né, que as crianças podem utilizar. Por exemplo, eu já fiz com 2 algarismos, agora eu vou fazer com 3 algarismos. Por exemplo, o 345 e o 335. Então, nesses casos, os estudantes devem observar aí que o número é composto por 3 algarismos, que começa com o número 3 e termina com o 5. Então, nesse caso, a gente promove um desafio, né? Eles vão ter que analisar o algarismo que está no centro do número, né? Ou seja, o 4 e o 3, né? Como que o 4 é maior que o 3, então 345 é maior que 335. É bem interessante também esses saberes que as crianças vão adquirindo aí ao longo do tempo. Outro item é o papel dos nós, né? O papel dos nós, ele ocupa bastante relevância na construção dos números, né? Os estudantes, diferentemente do que se pensava antigamente, eles construíam os números a partir da construção crescente, né? Antigamente, acreditava-se isso, né? Mas, na verdade, a gente tem outros apontamentos aí interessantes, né? Vocês podem ver que a gente sempre ressalta que a Délia Lerner e a Patrícia Sadowski, elas descobriram que as crianças primeiro se apropriam da escrita convencional das dezenas, né? Então, inicialmente, elas vão pronunciar, né? Elas vão se apropriar aí primeiro da escrita das dezenas, das centenas e das unidades de milhares exatas, né? E depois elas vão construindo a sequência entre os intervalos, que são os nós. Então, depois elas começam a pensar nos números que estão para além, né? Dessas dezenas e centenas cheias.
Um outro aspecto é o papel da numeração falada. Então, como a gente pronuncia, né, os números aditivamente, porque isso é uma característica do sistema de numeração decimal, as crianças acabam também representando da mesma maneira que falamos esses números, né? Então, veja um exemplo, né? O número 35. Muitas crianças, ao representar, né, este número, eles vão fazer da mesma forma que estão falando. Então, o número 30 e o 5, né, formando, na realidade, o número 305. Parecendo ali que a criança fez de forma equivocada, mas na verdade não, ela representou da forma em que ela falou, né? E isso também é bastante importante. Outra coisa que também é bastante importante a gente evidenciar, né, é quanto aos conflitos que as crianças têm, né? Todo esse conflito que as crianças vão passando ao longo da compreensão das características do sistema, né? As perguntas do professor, elas vão permitir que eles vão ajustando as suas representações até a escrita convencional dos números, né? Então, por exemplo, a gente pode destacar a escrita aditiva das crianças como num número, se a gente for pensar num número grande, né? Então, o número 1587. Pensando nesse número aí, as crianças poderiam representar com o número 1000, com o 500, com o 80 e com o 7. E da mesma forma que elas falam, elas podem ir ajustando progressivamente a partir da pergunta, da intervenção do professor, né? Então, por exemplo, não necessariamente ela vai sempre escrever de forma aditiva. Com o tempo, as crianças podem escrever de uma outra forma. Então, o 1587, ela pode representar ali pelo número 1000, pelo número 50 e pelo número 87. Ou ainda, ao invés de representar pelo 1000, ela diminuir a quantidade ali de números zeros, representar com o 100, com o 50, com o 87. E a tendência é que as crianças vão ali diminuindo, né? E indo para o número 105 e o 87, até chegar no referido número que foi ditado. Então, o 1587, né? Então, a gente pode aí representar dessa forma. Bom, agora, visto isso, né, todo esse processo de construção pelas crianças, a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios para a produção da sondagem, né? Como a gente sabe, a construção de uma lista de números, né, ela não é uma tarefa simples, por isso que a gente está retomando para alguns e apresentando para outros, né? Então, uma lista de números para ser ditado, né, para que o professor possa ver quais os conhecimentos das crianças sobre a escrita de números, é importante que você, professor, conheça os critérios das construções, né? E aí nós trouxemos os números familiares e frequentes, né? Vamos retomar. O que são esses números familiares ou frequentes, né? É um aspecto, assim, bem importante da gente pensar. Geralmente, os números familiares ou frequentes são os números que as crianças têm mais aproximação ali. Então, a data de aniversário, a data de nascimento, o número da roupa, né? Ou, por exemplo, o ano que a gente está vivendo. Então, o número 2022 pode e é considerado um número familiar para as crianças, né? Uma vez que a professora escreve esse número todos os dias ali na lousa, né? Com a data e tudo mais.
mas podem ser também números familiares, a idade de uma irmã, por exemplo. Se eu tenho uma irmã que tem 15 anos, então, para mim, o número 15 pode ser um número familiar. Então, isso é bastante relativo, tá? Outra coisa são os números opacos, né? Então, o que são os números opacos? Os números opacos, eles são aqueles que nos oferecem indícios na fala quanto à sua representação. Então, eles não mostram para a gente quem são eles. Então, por exemplo, o número 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 200, o 500, eles são números opacos, então eles não dão pistas de quem são eles, né? Agora, e os números transparentes, né? Quais seriam eles? Vamos retomar aí, quais são os números transparentes? São aqueles que não são opacos, né? São aqueles que oferecem aí indícios na fala. Então, como é o caso do número 479, né? Então, você sabe ali quais são os algarismos que vão compor esse número, né? Ele já mostra ali a sua transparência na própria, a partir da nossa fala. Outra coisa são os números que terminam em zero, né? Então, quais são esses números que terminam em zero e por que eles devem compor um ditado, né? Uma lista de sondagem. Todos os números que terminam em zero, como a gente viu, incluindo as dezenas, as centenas cheias, a unidade de milhar, todos esses números, como a gente viu, ele tem a função de investigar ali se a criança já se apropriou dos nós, né? E se ela já consegue identificar quais são esses números. Bom, aí a gente tem também os números compostos de algarismos iguais, né? Então, quais podem ser eles? O número 55, o número 111, o número 3.333, né? Outros que podem ter aí nos nossos critérios, os números com algarismos diferentes. Então, quais poderiam ser eles? O 345, o 23, né? O do 2013, por exemplo, né? E a gente tem também duas categorias aí que a gente vai explorar, né? As que permitem uma generalização, né? Então, quais são esses números que podem permitir generalização? Então, é importante a gente chamar a atenção aí. Por exemplo, o número 2022, por se tratar de um número conhecido, né, familiar, talvez para as crianças, ele vai permitir que as crianças possam ali, talvez, se apoiar na escrita do 2022 para escrever outros números. Então, por exemplo, o 2023, o 2024, e a gente pode desafiar ali as crianças. Você sabe escrever muito mais que o 2022, né? E as crianças adoram brincar com essas grandezas dos números. Mas ditar esses números vai permitir que nós, professores, a gente possa ali aferir se as crianças conseguem já fazer essa generalização. Outra coisa é ditar os números intercalados em zero, né? Então, este é um grande desafio para as crianças. Por quê? Muitos deles acreditam que o zero não tem valor, ou que ele não é um número, ou que eles ainda não perceberam que o zero tem a função de demarcar ali a posição de um algarismo, né? Então, dentre uma das ordens, a gente vai mostrar a ordem que ele está ocupando, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a gente trouxe aí uma lista para vocês desses números que a gente falou um pouquinho, até para elucidar essas
essas categorias, né? Então, nós trouxemos alguns números que podem ser familiares ou frequentes, né, para as crianças. Então, o 9 ou o 7, que podem ser idades próximas a ele, o 31, o 25, que pode ser também números ali associados ao número do calçado, ao número do sapato. A gente trouxe exemplos de números opacos, transparentes, como nós falamos, que evidenciam ali na fala quem são eles, os números terminados em zeros, né, que tem um papel importante de investigação ali diante da sondagem, os números compostos por algarismos iguais, aqueles que nos permitem generalização, aí a gente colocou aí o 2019, porque se a gente considerar essas crianças que estão ali no terceiro aninho, muito provavelmente conheceram o número 2020, o 2021, eles já conhecem até a ordem ali das dezenas ou até das centenas, isso a gente pode investigar, né? E a gente trouxe aí também o 106, 208, 309, 2008, que podem permitir essa observação da função do zero como guardador de lugar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a construção e os procedimentos para a realização da sondagem, né? Então, a gente vai recuperar aqui no nosso percurso, né, a nossa intencionalidade. Quando a gente discute do sistema de numeração decimal e a construção dele, né, a construção do número pela criança, a gente viu que a estrutura do sistema, ela é bastante complexa, né? Porque os algarismos, eles, ao serem colocados em posições ali diferentes, né, acabam representando um outro número, e que também as crianças precisam refletir sobre a quantidade ali de algarismos, o significado da fala na representação do número e outros aspectos que elas vão compreendendo, né, a partir quando elas vão tendo clareza sobre o funcionamento do sistema de numeração decimal. E a partir de todas as reflexões, né, que nós fizemos, a gente vai pensar um pouquinho sobre a construção da sondagem, né, e no sentido do por que é importante para você, professor, compreender a intencionalidade que cada número ocupa dentro dessa lista. E ao perceber isso, né, a gente acaba tendo autonomia enquanto professor e também uma coerência na construção dessa lista de números, né? Então, quais números eu dito? Por que eu escolho esses números, né? Qual a finalidade? E a partir de boas escolhas dessas categorias de números, a investigação dos saberes sobre o que as crianças já sabem, a gente pode compreender qual é a intervenção que eu posso fazer, o que é mais adequado a partir das necessidades do meu aluno. Então, o que meu aluno precisa saber, o que eu posso propor a ele, né, a partir disso. Bom, e aí, para saber um pouquinho mais, né, sobre isso, a gente vai pensar um pouco sobre a sondagem, tá? Eu vou só passar aí para vocês a construção dessa lista, né? Então, a gente falou um pouquinho das características dos números, e lá naquele documento, a gente também tem referências de alguns números que a gente deve ditar, né? Então, é importante a gente observar a ordem de grandeza que está sendo proposto pelos estudantes, tá? E aí a gente vai recuperando que no currículo paulista, né, a ideia é que os estudantes consigam escrever os números convencionalmente até 100, até 1000, no terceiro ano que eles consigam escrever em outras ordens também. E a gente vai retomar um pouquinho sobre o planejamento da sondagem, né? Então, a gente deve
antes planejar quais são os números que vão ser ditados. A gente deve separar, né, as folhas sem pauta, então sem linhas, né? Pode ser folha de sulfite, a metade de uma folha, e a gente deve orientar que as crianças vão fazer a sondagem, como fazer essa, que é uma sondagem de número, né, um ditado, então, na verdade, a gente nem utiliza o termo aí, sondagem, a gente vai fazer um ditado de números, tudo isso precisa ficar claro para as crianças, né, então eu vou ditar os números e vocês vão ter que escrever um abaixo do outro, a gente precisa também ter essa organização. E durante, né, a gente vai entregar a folha, vai solicitar que as crianças escrevam ali, né, o nome delas, a gente orienta que cada um vai escrever da maneira que ele achar mais adequado, né, e depois a gente vai ditar um número de cada vez, né, e esperar que cada um realize ali da melhor maneira que puder. Depois, o que a gente faz? A gente faz a análise, né, de cada número que foi escrito pelo aluno. E, se possível, a gente vai construir um portfólio da turma, né, deixando ali um espaço para acompanhamento da evolução das aprendizagens das crianças. E para maior familiarização de vocês com o documento, né, a gente realizou uma sondagem com uma criança de 3º ano com uma lista de números. E a gente apresenta aqui para vocês. A gente vai observar aí quais os conhecimentos dessa criança em relação à escrita de números. Então, a gente ditou aí para essa criança, né? Então, o número 900. Então, vejam aí como ela escreveu o primeiro número, né? O 900 é um número exato ou é um nó, né? E a Fernanda aparentemente recorreu à sonoridade do número ditado. Então, ela escreveu aí, convencionalmente, o número 9, o algarismo 9, né? Mas aí ela adicionou o número 100, olha só que bacana. Então, a Fernanda, ela recorre à fala, representando ao 100 de centos, né? Então, ela coloca o número 9 e o centos. Olha só que legal. Outro número que foi ditado para a Fernanda. Ela escreveu o número 2222, né? Todos os algarismos, eles são iguais. Então, a gente percebe que ela escreveu a dezena convencionalmente na unidade de milhar e usa o número 2000 se apoiando na fala. Então, ela escreve, ela representa aditivamente, né? Já no número 911, ela conseguiu escrever convencionalmente. Então, ela já se apropriou da escrita do número 11, que é um número opaco. Vejam aí o 2017. Apesar de ser um número que poderia ter ajudado ela na generalização, isso não ocorreu. A Fernanda, ela representou o número 2000, apoiado na fala, e o 19 ela conseguiu aí convencionalmente, né? O 17, desculpa, ela conseguiu convencionalmente. Já o número 14.716 é um número que todos os algarismos são diferentes, né? E, novamente, ela apresentou a escrita apoiada na fala, ao que se refere aí à unidade de milhar, né? E foi representado pelo número 14, mais o número 1000, mais o número... deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais o número 716, né? E a Fernanda, ela já escreveu aí convencionalmente os algarismos que correspondem às centenas e às dezenas. Isso é bem interessante a gente olhar. Já no número 1023, né? Esse número 1023, ele tem um zero intercalado. Então, a Fernanda, ela já escreve convencionalmente, mostrando que ela já domina. E no número 3000, ela faz ali o registro apoiado na fala, né? Como ela fez no 2022 e como fez no 2017.
A gente vai ver agora os níveis de sondagem que vão permitir as intervenções, né? Então, lá nesse documento, vocês vão ver que a gente tem alguns níveis. O nível 1 é o mais rudimentar, né? Aquele que a criança utiliza-se de símbolos, onde ela não representa com algarismos, né? Já o 2, as crianças elas podem fazer escritas numéricas, mas conseguem representar ali convencionalmente, né? Elas podem ser ali de domínio familiar. No nível 3, a criança já frequentemente usa o apoio da fala, né? E utiliza-se números familiares ou que elas já conhecem de memória. O nível 4 e o nível 5, há necessidade de apoio da fala, como, por exemplo, o nível 4, para representar as centenas, as unidades de milhar, mas também para registrar números que tenham zeros intercalados. E o nível 5, como propõe lá o documento, os estudantes já escrevem convencionalmente, compreendendo o sistema de numeração decimal. Nós trouxemos aí um desafio para vocês, né? Observando os níveis que já foram citados, qual nível talvez a Fernanda se encontre, né? Se é no nível 1 mais rudimentar, se é aquele que se apoia na fala, ou em outros, né? De acordo com os saberes delas, a gente pode inferir que ela escreve convencionalmente todas as dezenas, incluindo os números opacos. Ela escreve convencionalmente todas as centenas, porém ela ainda se apoia na escrita das unidades de milhar, né, exatas. Então, ela ainda está no processo. E a gente trouxe aqui algumas possibilidades de intervenção. Então, o que eu posso fazer com a Fernanda, né? Se ela já compreendeu que o sistema de numeração decimal, ele é aditivo, né? Então, por exemplo, para a escrita do número 2427, ela já compreendeu que ele é composto do número 2222, certo? E um bom recurso é a gente usar as cartelas sobrepostas, que vai mostrar aí para ela a sobreposição e vai possibilitar que a gente tem formas de compor os números, né, além da escrita aditiva. E agora a gente vai apresentar aqui brevemente o nosso mão na massa, né, que é aquilo que vai subsidiar vocês aí no desdobramento. A partir da discussão que a gente realizou aqui, junto com dos seus colegas, vocês vão levantar aí quais são os números familiares para a sua turma, vai marcar um dia de aplicação, vai separar todos os materiais para a realização da sondagem, vai preparar quais são os números que serão ditados e vai realizar o ditado. Em seguida, você vai analisar isso, indicar quais são os níveis, então, a partir da leitura desse material, identificando quais são os níveis, vocês vão discutir aí com os colegas, com os professores, quem está no momento de transição, quais são os níveis, como você pode auxiliar as crianças para melhorar e para avançar esses conhecimentos. E agora, para finalizar, a gente pede a sua avaliação a partir do nosso QR Code, né? Eu espero também ter contribuído aí com as reflexões de vocês. A gente deixa também as nossas referências para o estudo, para aprofundamento. É uma pena que o nosso momento é muito curtinho, mas eu quero deixar aqui a minha motivação para vocês, para que a gente continue trabalhando em prol da recuperação e a melhoria da aprendizagem. Eu espero ter contribuído com vocês um pouquinho. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!